Minha namorada foi diagnosticada com demência de início precoce. Eu não achava que poderia ficar tão ruim. Começou devagar. Minha namorada Stephanie esquecia pequenos detalhes, coisas que já havíamos falado antes. Ela repetia seus pensamentos ou me fazia as mesmas perguntas várias vezes. Quando ela começou a esquecer o que estava fazendo ou por que estava fazendo algo, eu a convenci a ir ao médico. Ela estava envergonhada e não queria admitir, mas até ela sabia que algo estava errado. Os médicos disseram que era demência de início precoce. Acho que Stephanie estava com medo de que eu a deixasse depois do diagnóstico. Nós ainda éramos jovens e ela sabia que eu ainda tinha toda uma vida pela frente. Ela nunca disse isso em voz alta, mas eu via isso no comportamento dela. Ela pode não ter se lembrado do diagnóstico, mas podia perceber que estava se perdendo, que algo não estava certo. Ela passava a noite chorando em meus braços sobre como se sentia diferente, vazia. Nunca vou esquecer como ela descreveu. É como se outra pessoa estivesse vivendo minha vida e eu não tivesse ideia do que eles fazem. Foi quando ela começou a afastar as pessoas. Amigos, família, praticamente qualquer um a não ser eu. Em vez de trabalhar, ler ou pintar como costumava fazer, ela ficava enrolada na cama grudada no celular. Por um tempo, estava tudo bem. Ela estava passando por um momento difícil e eu a amava. Queria que Stephanie soubesse que eu não iria a lugar nenhum. Afinal, ela era minha namorada. Quando o médico disse que haveriam mudanças de personalidade, estava tudo bem. Eu pensei que, não importava como ela mudasse, ainda seria Stephanie de quem eu me apaixonei, que eu ainda poderia ver seu verdadeiro eu, mesmo que as coisas piorassem. Os problemas reais começaram há alguns meses, logo depois que cheguei em casa do trabalho. Eu tinha acabado de começar a preparar o jantar quando recebi uma mensagem de Stephanie. Vem aqui em cima, por favor. Desliguei o fogão, percebendo que não havia checado como ela estava assim que cheguei em casa. Tinha sido um longo dia no trabalho e minha mente estava ocupada. Secando as mãos, fui para o nosso quarto, onde eu geralmente a encontrava. Oi, amor. O que há? Eu perguntei. Mas Stephanie não estava lá. Procurei pelo quarto. Verifiquei embaixo da cama, no armário, no banheiro. Mas ela não estava em lugar nenhum. Onde você está? Eu respondi. Apareceu que ela leu a mensagem, mas não respondeu. Verifiquei a localização dela no meu celular, ligeiramente preocupado que ela pudesse ter saído de casa. Depois que ela foi diagnosticada, fiz questão de poder ver onde ela estava o tempo todo. Stephanie resistiu no início, mas, no fundo, acho que ela sabia que era para o bem dela. Passei os próximos minutos procurando por ela no andar de cima, mas quando não consegui mais encontrá-la, voltei para a cozinha. Onde quer que ela estivesse, eventualmente ela sairia. Congelei. O fogão estava ligado novamente. Eu me lembrava claramente de tê-lo desligado. Steph, eu chamei. Ela deve ter estado aqui. Quem mais teria ligado o fogão? Mas não ouvi nada em resposta. Peguei meu celular novamente, aproximando-me mais da localização dela. Nossos ícones estavam quase sobrepostos. Ela não poderia estar a mais de alguns pés de distância. Chamei o nome dela novamente, mas ainda não ouvi nada. Foi quando comecei a procurá-la desesperadamente. Talvez ela tivesse saído de casa e esquecido o celular? Isso seria ainda pior. Ela não teria como pedir ajuda. Se eu conseguisse encontrar o celular dela, talvez eu pudesse rastreá-la a partir daí. Decidi ligar para ela, só para ver onde estava. Foi quando ouvi a melodia familiar vindo de dentro de um dos nossos armários, o bem ao lado da pia. O que ela está fazendo deixando lá? Congelei novamente. Quando abri a porta do armário, esperava ver o celular lá. Pensei que talvez estivesse no fundo com esponjas velhas e produtos de limpeza. Eu não esperava ver Stephanie enfiada dentro do armário, com todos os seus membros em ângulos estranhos. Seu corpo estava enredado e torcido de maneiras que eu nunca tinha visto antes. Ai, James. Stephanie exclamou. Quase parecia que ela estava animada por eu tê-la encontrado. Como se fosse algum tipo de jogo. Seus olhos vidrados olhavam para além de mim, algo que ela vinha fazendo com muito mais frequência sempre que falava comigo. Seus lábios estavam curvados em um sorriso sutil. Estava tão perplexo que não consegui me mover.
Stephanie não deveria ser capaz de se contorcer assim. Qualquer adulto crescido teria sido grande demais para caber em um espaço como aquele. No entanto, ela não mostrava sinais de dor, apenas de felicidade. Corri para frente, segurando o rosto dela com as minhas mãos. A cabeça dela estava inclinada em um ângulo estranho e um fio de saliva escorria pelo rosto. Eu rapidamente o limpei. Steph, o que você está fazendo aí? Vamos te tirar desse lugar. Estendi a mão para seu braço enquanto a guiava para fora do armário, tentando esconder o medo na minha voz. Stephanie não protestou enquanto eu a retirava do espaço, lentamente desfazendo um membro após o outro. Conforme avançávamos, eu podia ouvir os estalos no corpo dela de tanto ficar sentada desconfortavelmente por tanto tempo. Mas Stephanie não mostrava dor ou emoção. Isso era pior do que eu pensava. Eu teria que ligar para o Dr. Yoshiara à noite para atualizar a receita dela. Não falei nada sobre o quão perigosa Stephanie estava sendo, sobre como ela poderia se machucar. Estava horrorizado demais para falar, mas Stephanie quebrou o silêncio primeiro. O que tem para jantar? O tom dela era tão casual que me pegou de surpresa. Era como se nada de anormal tivesse acontecido. Talvez ela não se lembrasse. Eu ia fazer um frango Alfredo, seu favorito. Por que você não se senta no sofá por um tempo? Posso acender a lareira para você ficar quentinha. Mudar um pouco o cenário do quarto pode ser legal. Não mencionei que também queria ficar de olho nela. Stephanie acenou e foi em direção ao sofá. Ela pegou uma das almofadas, sentando-se no meu lugar. Era um detalhe tão pequeno, mas me atingiu como um caminhão. O lugar favorito de Stephanie no sofá era a parte mais à direita. Ela sempre disse que era mais confortável, que o enchimento das almofadas era mais macio lá. Ela sabia que eu preferia o lado direito, e acabamos ficando com seções designadas do sofá. Era a primeira vez que a via sentando do meu lado. Disse a mim mesmo que não importava, mas parecia errado. Stephanie amava o outro lado. Steph, querida. Por que você não se senta do outro lado do sofá? Você sempre disse que preferia. Eu gosto desse lado. Ela respondeu. Seus olhos me seguiam, mas eu podia ver que ela estava olhando além de mim. Não protestei. Só algumas semanas depois, enquanto estava sentado na varanda, lendo um livro com Stephanie, aconteceu de novo. Assim que o Dr. Yoshiara ajustou a medicação dela, pensei que as coisas ficariam melhores. Era um belo dia ensolarado e eu havia servido a nós 2 copos de limonada para tomar enquanto eu lia um dos romances favoritos dela. Cerca de 15 minutos depois, Stephanie abruptamente se levantou e saiu de casa sem dizer uma palavra. Achei que ela ia ao banheiro e decidi ficar onde estava para aproveitar um pouco mais de sol. Cerca de 1 minuto se passou antes de receber uma mensagem dela. Você pode vir me ajudar com uma coisa? Fechei meu livro e fui imediatamente para dentro. A casa estava silenciosa. Talvez ela esteja no banheiro? Mas quando verifiquei, estava vazia. Onde você está? Eu respondi. Venha me encontrar. Minha mente voltou ao incidente que ocorreu algumas semanas atrás. Pensei em seu corpo emaranhado dentro do armário. Não, Dr. Yoshiara aumentou a dosagem dela. Não havia como isso acontecer 2 vezes, certo? Mas meu instinto me dizia o contrário. Comecei a procurar em todos os esconderijos que consegui imaginar. Estava começando a desistir. Eu juro que havia revistado a casa inteira, passando por armários, gabinetes, até debaixo da cama. Estava revirando o armário de lençóis quando ouvi uma risada vinda de baixo. Era suave. Soava como a antiga risada de Stephanie. Uma porta bateu. Virei a cabeça e corri escada abaixo. Meu coração disparou ao pensar nela enfiada no armário novamente. Esse jogo era muito perigoso para continuar jogando. Foi somente quando entrei na cozinha que a vi. O forno estava ligado. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu corria em direção a ele. Eu sabia que estava indo rápido, mas era como se o tempo tivesse distorcido cada momento de modo que segundos parecessem minutos. Por favor, não deixe que Stephanie esteja lá dentro. Minhas mãos molhadas foram em direção à maçaneta, puxando a porta do forno para abrir com um forte sopro de ar quente em meu rosto. E lá estava ela, membros novamente entrelaçados para caber dentro do forno. Soltei um grito.
Não havia como ela conseguir fazer isso sozinha. O olhar vazio de Stephanie mais uma vez encontrou o meu, um sorriso pequeno em seu rosto. Ela não demonstrou sinais de desconforto com o calor ou sua contorção. Sua voz tinha uma clareza surpreendente para alguém em um espaço em que não deveriam caber. Você me encontrou. Steph, o que diabos você está fazendo aí? Eu estendi a mão para desligar o forno antes de voltar minha atenção para minha namorada. Os olhos dela, que antes eram tão lindos para mim, agora pareciam vazios. Uma das pernas dela estava enrolada na base do pescoço enquanto os dedos dos pés se projetavam em ângulos estranhos. Os braços dela desapareciam entre a bagunça de pernas e torso que seu corpo havia se tornado. Ela estava completamente dobrada. 2 vezes. Mesmo uma contorcionista do tamanho de Stephanie não deveria ser capaz de se encaixar ali. Como ela fez isso? Tentei desfazer os membros emaranhados dela, mas não havia espaço suficiente. Eu teria que puxá-la de dentro do forno primeiro. Oh Deus, eu não conseguiria fazer isso. Pensei em sua pele raspando contra a grade metálica, isso ia doer. Eu não me comprometi a tirar minha namorada de um forno quente. A Stephanie que conhecia há 1 ano nunca teria feito isso. Quem ela se tornou? Mas não havia tempo para hesitar. Lentamente comecei a puxá-la para fora, certificando-me de que a estava manuseando com cuidado. Mas aquele mesmo sorriso continuava estampado em seu rosto. Com articulações estalando que faziam meu coração acelerar, ela começou a desfazer os nós em que havia se dobrado enquanto eu a puxava para fora. Eu queria vomitar. Naquela noite, liguei para o Dr. Yoshiara e descrevi o incidente em detalhes. Odiava estar falando com o médico de Stephanie às suas costas, mas isso não era normal. Era perigoso. E extremamente aterrorizante. Mas, no fundo, não se tratava apenas de Stephanie. Eu precisava que alguém ouvisse essa loucura. Posso ver que isso está tendo um enorme impacto em você, James. Disse o Dr. Yoshiara. Eu simplesmente não sei o que fazer. Não quero que Stephanie se machuque, mas não consigo vigiá-la a cada segundo. Talvez seja a hora de considerar obter algum suporte externo. Apenas ouvir sobre esses incidentes me faz pensar que as capacidades mentais dela diminuíram significativamente. Pode ser algo além da sua capacidade de continuar cuidando dela. A oferta dele parecia tentadora. Eu amava Stephanie, mas era exaustivo ter que explicar as coisas para ela constantemente, vigiar cada movimento dela e dizer o que ela gostava e o que não gostava. Eu não queria mais lembrar a ela quem ela era. Sentia como se estivesse implorando para que a velha Stephanie voltasse. Mas ela estava morta. Há muito tempo. Depois que ela foi diagnosticada, Stephanie me fez prometer que cuidaria dela, que ela não acabaria nas mãos de estranhos ou em um abrigo. Ela tinha lido histórias online sobre como poderiam abusar de seus pacientes. Isso a assustava. Eu devia a Stephanie respeitar seus desejos pelo máximo de tempo que eu conseguisse. Era o que a antiga Stephanie teria querido. Desculpe, doutor. Eu prometi a ela que não faria isso. Eu entendo. Você é um bom namorado por respeitar os desejos dela. Mas se isso se tornar incontrolável, há recursos disponíveis. Traga-a ao consultório e faremos alguns testes. Mas não posso dizer que muitas coisas podem ser feitas sobre esse tipo de comportamento sem profissionais. Nos meses seguintes, comecei a prestar mais atenção em Stephanie. As suas desaparecidas se tornaram mais frequentes. Sempre que podia, Stephanie escapava da minha vista e me enviava uma mensagem me pedindo para encontrá-la. Ela preferia espaços pequenos, quanto menores, melhor. Eu a pegava tentando entrar nos dutos, pias, até na máquina de lavar uma vez. Cada descoberta era mais aterrorizante que a anterior, não por onde ela estava se escondendo, mas pelo que poderia acontecer. A sorte dela acabaria eventualmente e um movimento em falso poderia deixá-la morta. Talvez ela cortasse a si mesma ou quebrasse uma costela se escondendo em um espaço pequeno demais e perfurasse o pulmão. Eu não sabia o que estava por vir, mas sabia que estava saindo do controle. Sentia como se estivesse traindo-a quando finalmente decidi entrar em contato com instituições de assistência para idosos. Mas fiz tudo o que pude para mantê-la segura e simplesmente não conseguia mais aguentar. Eu estava exausto.
Eu sabia que estaria abrindo mão de uma parte da minha vida para cuidar de Stephanie quando ela foi diagnosticada, mas isso estava tendo um enorme efeito em mim. Fui demitido quando não consegui mais ir ao escritório trabalhar. Nunca liguei para meus pais e recusei convites para sair com amigos. Eu não conseguia dormir sem acordar para ver se Stephanie ainda estava ao meu lado. Cada momento da minha vida girava em torno de garantir que Stephanie não se machucasse, o que acabou me afastando das pessoas de que eu mais precisava. Era um dia úmido de verão quando Stephanie desapareceu. Passei o dia inteiro olhando diferentes instituições, tentando encontrar o lugar perfeito para ela. Um lugar em particular chamou meu interesse. Era perto daqui, o prédio parecia limpo e bem cuidado, e havia profissionais à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu liguei para eles durante o dia, mas não atenderam. Naquela noite, Stephanie e eu jantamos em silêncio. Ela mal comeu. Eu fiz frango Alfredo novamente, esperando que isso despertasse seu apetite. Mas eu não acho que ela gostasse mais. Eu a observei enquanto ela dava mordidas lentas, com uma expressão vazia no rosto enquanto mastigava. Stephanie costumava devorar esse prato quando começamos a namorar. Ela sempre dizia que tinha gosto melhor do que de qualquer restaurante, e eu respondia que era porque era feito com amor extra. Estava prestes a perguntar a ela como estava a comida quando meu telefone tocou. Era a instituição que eu havia ligado mais cedo. Pedi desculpas e saí para o pátio, me certificando de que ainda poderia vê-la através das janelas enquanto atendia a chamada. Expliquei a situação para eles e perguntei sobre os preços. Juro que não olhei para o lado por mais de alguns segundos, mas quando olhei novamente, Stephanie não estava mais sentada à mesa de jantar. Apavorado, desliguei rapidamente, dizendo que ligaria de volta assim que resolvesse um assunto urgente. Meu telefone apitou. Venha me encontrar. Revisei toda a casa várias vezes. Chamadas e mensagens pararam de entrar e eu não conseguia mais ver a localização dela no meu celular. Depois de passar horas procurando em cada ranhura e fenda do prédio, finalmente decidi ligar para a polícia. Eles verificaram cada canto da casa de cima a baixo. Pesquisaram todos os lugares que ela costumava visitar antes do diagnóstico da demência, até mesmo a casa da infância dela. Mas ninguém foi capaz de encontrá-la. Amigos e familiares se juntaram à busca, tão desesperados quanto eu. Eu nunca tive coragem de contar a ninguém fora da polícia sobre os lugares onde ela costumava se esconder antes de desaparecer. Eu sabia que era um detalhe importante, mas queria que ela fosse lembrada como a bela Stephanie de quem me apaixonei, não como um invólucro vazio que gostava de se enfiar em lugares perigosos. Já se passaram cerca de 2 semanas desde que Stephanie desapareceu e um cheiro estranho começou a permear a casa, como carne podre. Desde que o cheiro piorou, não consegui me trazer a encontrar ela. Eu sabia que ela estava aqui, dentro de casa, porque Stephanie se recusava a sair enquanto sua condição piorava. Eu sabia que ela estava na sala de estar, porque era onde o cheiro estava pior. E agora eu sei que ela está na chaminé, porque é de onde continuam vindo as larvas. Ninguém nunca verificou a chaminé. Mas eu estou com medo, com muito medo de ver os restos infestados da pessoa que já amei mais do que tudo no mundo. Estou com medo de pensar no que estava passando pela mente dela enquanto decidia ficar ali até seu último suspiro. E estou ainda mais assustado agora, depois de receber uma mensagem dela. Olá, James. Venha me encontrar. Venha me encontrar. Venha me encontrar. Estou começando a pensar que é algo pior do que demência.